Eu não consigo imaginar a rede social virar, na verdade, agentes que não são humanos. Eu acho que pessoas se conectam com pessoas. Existe uma quantidade certa de criativos para bombar na plataforma? Não tem uma receita de bolo. E, na verdade, a criatividade ela é treinável, né? Ela é uma coisa que a gente vai ter que estudar, a gente tem que treinar. Inovar, sem sombra de dúvida, tem a ver com um momento que você desperta para uma determinada tendência que a gente vê nascer. Olá, bem-vindos! Novamente a um Dois Pontos, num estúdio diferente, porque é uma gravação especial. A gente estava na outra semana, né, no Rio Innovation Week, e era tanta gente legal para entrevistar, que claro, a gente tinha que aproveitar isso e trazer mais um tema para o Dois Pontos, que aí vocês vão acompanhar essa gravação que a gente vai trazer agora. E o tema de hoje, inovação e criatividade. Como que isso vem sendo tratado e avança nas redes, nas plataformas. Vou novamente apresentar sempre o meu. A gente sempre fala isso, é uma rasgação de seda quando o Romani está aqui, o Bruno Romani, da editoria Link, que é justamente a área de tecnologia. Bem-vindo de novo, Romani. Oi, Rosé, prazer, ambiente bacana, convidados bacanas, tudo muito legal. O Rio Innovation Week está rendendo muito, né? Vamos deixar um estúdio fixo aqui, né? Não, o Rio Innovation Week, gente, ó, se vocês nunca foram, inclusive, já fica a dica aí, fazendo propaganda, eu queria perguntar para a diretora se eu posso fazer propaganda da Rio Innovation Week, porque realmente foi uma experiência incrível. E nessa experiência incrível, alguns entrevistados maravilhosos, duas delas hoje conosco aqui no estúdio. Silvia Beluso, que é diretora de marketing no TikTok América Latina, muito bem-vinda. Muito bem-vinda, muito bem-vinda não, obrigada, eu só tenho a agradecer também de estar aqui com vocês, eu concordo com você, viu, o Rio Innovation Week é um dos meus eventos favoritos, acho que por estar na minha cidade também faz toda a diferença, mas sem sombra de dúvida, eu acho que ver tanta gente falando de inovação, de tantos aspectos diferentes, eu acho que os recortes que esse evento traz, eles já são uma forma de inovar por si só. Então, realmente, eu corroboro com o que você disse, é um prazer estar aqui, e ainda mais aqui com o Estadão também, ao lado da Mari, muito feliz. Muito obrigada pelo convite. E nossa outra convidada, que aí sim, olha, exemplo puro de criatividade e inovação. A gente vai trazer vídeo dela aqui. Gente, olha, tem até uns bastidores que eu já soube, assim, dela bombou na palestra dela na Rio Innovation Week e foi ali tietadíssima por mega famosos. Diga-se, eu sei os bastidores dessa história. Mas a nossa convidada é a Mari Krieger, ela é bióloga e criadora de conteúdo. Bem-vinda. Muito obrigada, tô adorando estar aqui, tô impressionada com esse evento, tô amando estar aqui para falar de ciência com humor, que tem tudo a ver, né, com criatividade e com inovação. Começando contigo, Mari, em qual momento, qual foi assim aquele estalo que você disse, olha, o canal é esse, eu ir para o TikTok para levar a ciência para um maior número possível de pessoas, porque imagino eu, a inovação sempre vem da dor, né? Eu preciso inovar para superar essa dor que existe aqui. E uma das dores dos cientistas é a coisa de não conseguir sair do ambiente acadêmico, ter essa dificuldade de levar o conhecimento para um número maior de pessoas. Mas qual foi o momento do estalo? Você disse assim, pronto, o meu processo de inovação é esse. Então, na verdade, eu comecei a fazer os vídeos sem imaginar que isso se tornaria o que se tornou. Eu nunca planejei me tornar uma influenciadora digital, eu nem conhecia esse termo, na verdade. Eu me formei em biologia em 2013, na URGS, lá no Rio Grande do Sul, há muito tempo, e eu não seguia a carreira acadêmica, na verdade. Eu cheguei a entrar num mestrado, mas eu larguei esse mestrado para me tornar DJ. Então, assim, a minha vida deu uma volta. E daí, em 2020, eu tive toda a minha agenda cancelada por causa da pandemia da Covid, né? Que as baladas foram fechadas, então minhas datas como DJ todas desapareceram, minha renda desapareceu, e eu comecei a fazer os vídeos muito mais para ocupar a cabeça naquele momento de tédio, em que a gente não sabia muito bem quanto tempo aquilo ia durar, né? Eu costumo dizer que eu tinha um anjinho e um diabinho no ombro, né? Que era a Mari DJ, torcendo para aquilo ali durar 2 semanas, e a Mari bióloga dizendo, então, menina, vai demorar, viu? Não vai ser assim. E eu acho que foi o ano que todo mundo baixou o TikTok, né? O ano que quem não tinha no celular passou a ter, e eu comecei a consumir muito esses vídeos curtos. E eu pensei, cara, e se eu começasse a fazer uns vídeos pra ocupar minha cabeça mesmo, que eu sempre fui meio palhaça, né? Eu sempre gostei de aparecer. Comecei a fazer uns vídeos com coisas que eu lembrava da época da faculdade. E, na verdade, eu só fui entender que isso poderia ser uma profissão quando esses vídeos começaram a viralizar e as marcas começaram a entrar em contato comigo, querendo saber quanto custava um vídeo meu pra eu falar delas.
como cientista, como humorista, como atriz, enfim. E aí eu fui pesquisar, né, quem eram os influenciadores, porque eu conhecia os youtubers, as blogueiras, mas os influenciadores de redes sociais é uma coisa muito nova, né? É uma coisa dos últimos anos, assim. O Reels em 2020 nem existia, ele surgiu mais na metade do ano ali com aqueles 15 segundinhos de vídeo. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre essa profissão, quem eram essas pessoas, e eu comecei a entender também o que elas divulgavam, e aquilo também me botou uma pulga atrás da orelha de começar a ver produtos que faziam alegações milagrosas, e eu falava, gente, mas acho que não é bem assim. E daí eu encontrei um lugar onde eu poderia me encaixar, que aí se eu fizesse vídeos explicando para as pessoas o que é vírus, o que é bactéria, por que esse produto milagroso não vai fazer isso que está sendo explicado aqui. E aí eu comecei a conseguir explicar para as pessoas do meu jeito a ciência, né? O que as pessoas estavam buscando. 2020 foi um ano que as pessoas começaram a se interessar muito por ciência, porque elas queriam muito entender o que estava acontecendo, mas a gente tinha a maior parte dos divulgadores científicos, das pessoas falando de ciência na internet, tinham aquela postura mais séria, né? O jaleco na frente da câmera, falando palavras difíceis. E eu falei, não, gente, eu vou me vestir de bactéria, vou dançar aqui, vou fazer do meu jeito, que eu acho que as pessoas vão entender melhor a informação que eu quero passar. Eu acho que tem uma coisa muito bacana que você falou, que é isso. Faz todo sentido um canal de ciência bombar em 2020, quando houve uma demanda muito grande por informação científica e, como você falou, não tinha muita coisa disponível, e o que tinha disponível era sisudo, chato, com cada dia aula gravada, né? Exato. Ou seja, o seu timing foi perfeito. E aí eu quero jogar essa pergunta para a Silvia também. Inovação, incluindo redes sociais, tem a ver com timing? Olha, inovar, sem sombra de dúvida, tem a ver com um momento que você desperta para uma determinada tendência que a gente vê nascer. E foi o que a Mari trouxe aqui, que foi exatamente o que ela fez. Eu adoro a história dela do início ao fim, porque ela traz ali como uma prova social o que a gente fala que é o papel do TikTok. Primeiro, trazer voz para os criadores. Então, menos sobre influenciar e mais sobre criar, tornar relevante a sua voz, e a partir daí você se conecta, marca as pessoas para você criar o senso de comunidade em torno dos temas. Então, a Mari faz isso muito bem. E a inovação, ela está muito conectado a você estar atento a esses momentos, e eu gosto de falar às vezes na simplicidade. Parece uma coisa muito simples do que ela fez, né? Eu peguei e quebrei ali aquela bolha de falar seriamente sobre ciência, mas foi algo muito simples, muito acessível, que fez com que ela pudesse se conectar no momento onde as pessoas buscavam, entretenimento, dois, saber mais informações no momento onde a gente ali não sabia mais em que fonte confiar, em quem saber o que estava falando no momento que a gente estava aprendendo a lidar com uma pandemia. Então, eu acho que foi muito um encontro perfeito do tipo de conteúdo que ela faz com que a plataforma se propõe a trazer, porque o coração do TikTok, ele é a criação de conteúdo, né? Então está muito conectado a isso. E agora, nem toda criatividade é uma inovação. E isso é importante porque a gente até fazer essa abordagem, porque muitas vezes você está ali, o criador de conteúdo, ele de fato está com criatividade, está trazendo, mas não necessariamente ele conseguiu fazer um processo de inovação ou algo disruptivo, enfim. Mas mesmo o que não seja uma inovação, seja somente o criador, de fato, que não é somente, tá, gente? Porque é um processo trabalhoso, com certeza ela vai falar aqui sobre isso, vou querer te ouvir sobre isso, porque dá muito trabalho criar conteúdo. E quando é com um diferencial tão específico. A questão termina que nesse ambiente, muita gente se acha criativo e não necessariamente e fica em muitos momentos um monte de gente fazendo ou um monte de coisa sem criatividade alguma, ou mesmo só se repetindo, copiando. Eu queria saber das duas, esse processo de originalidade, qual é o filtro para vocês, assim, tanto em termos de plataforma, como para você que é criadora? Eu acho que existe uma visão meio deturpada do que é criatividade, porque às vezes as pessoas pensam que é uma luz que desce sobre nós e vem o roteiro e a ideia e o personagem, e na verdade a criatividade ela é treinável, né? Ela é uma coisa que a gente vai ter que estudar, a gente tem que treinar, a gente tem que se submeter a processos que aguçam a criatividade, seja um brainstorm, seja um exercício de... Eu uso muito isso na ciência, né? Que é o explicar um conteúdo complexo para uma pessoa completamente leiga. Então, eu gosto de fazer o exercício de que eu estou explicando para uma criança, que eu estou explicando para minha mãe, sabe? Eu ligo para minha mãe e falo, mãe, olha só. E eu explico para ela. Se ela entender, eu falo, tem o roteiro.
né? Então ela entendeu, uma pessoa que não tem conexão nenhuma com a ciência, né? Que não fez uma graduação na ciência nem nada do tipo. Então a gente tem meio essa ideia, ainda mais falando de inovação, né? A criatividade parece essa coisa que é de outro mundo, né? Ah, algumas pessoas têm, outras não. E na verdade eu acredito muito em a gente treinar e a gente entender, na verdade, que esse é um processo muito sério, né? Tu falou ali sobre a gente não ter ideia do quanto tempo leva para fazer um vídeo. E realmente é um processo que demanda muita energia, muito tempo, muita dedicação. E não é essa coisa do, eu acordei um dia, veio a ideia, em 5 minutos eu fiz esse vídeo e viralizei. Até acontece, mas a gente não pode se basear nessas pessoas que deram certo por sorte. A grande maioria das pessoas que tem um conteúdo coerente, conciso, criativo e que tem uma comunidade engajada e que segue relevante por bastante tempo, são pessoas que encararam isso como um processo sério, exercitável e colocam isso como uma obrigação mesmo no dia a dia, como uma profissão mesmo, né? Eu vou trazer isso para um lado como a gente fala didaticamente. Meu papel no TikTok é falar para empreendedores, então resolver a dor da criatividade é algo que eu trago no meu dia a dia quando eu estou falando para o meu público. E eu dividiria em alguns passos esse processo que a Mari está contando aqui. O primeiro, você entender a comunidade, o nicho com o qual você quer se conectar. E o TikTok hoje ele é uma plataforma de descobertas. A gente sabe que hoje 53% dos nossos usuários falam que descobriram uma coisa nova no TikTok. Então, eu acho que o primeiro, para começar, vai criar conteúdo, primeira coisa, descobre com quem você quer falar. E aí isso se conecta com os 2 passos seguintes, que é descobrir o seu tom de voz, como a Mari descobriu. Quero falar de ciência. Como eu vou falar de ciência? Mais uma sisuda na rede? Não. Vou quebrar a formalidade e vou usar o meu lado mais autêntico. Foi exatamente o que ela fez. Segundo, conhecer a sua audiência. Na medida que você conhece a sua audiência, você sabe como você está ajustando o seu tom de voz para falar com a sua audiência. E só a partir daí você resolve o que a gente chama de a equação da criatividade. Porque a gente tem uma equação que é qualidade e quantidade. Muita gente me pergunta, Silvia, qual é a quantidade certa? Vou falar para aquela câmera ali. Existe uma quantidade certa de criativos para bombar na plataforma? Não tem uma receita de bolo. Mas a gente sabe que você tem que encontrar qual é o seu equilíbrio, do quanto você vai abrir mão do que é qualidade, para que você tenha a quantidade de conteúdos ideais para você se conectar com a sua comunidade. Então, pode ser que seja 3 por semana, 2, mas vídeos que tragam uma mensagem que vai ganhar a voz ali, vai gerar burburinho na rede, mas você ter isso planejado, você trazer ali a sua criatividade, uma cadência que é necessária para você se tornar relevante. Então, a criatividade ajuda num momento, né, Mário, para você encontrar o seu tom de voz, mas depois como você faz disso aí um processo, né? E eu gosto de pensar também que não existe essa fórmula, mas a gente também tem que sempre estar observando os dados que a plataforma nos dá, né? Então, eu gosto de pensar que eu tenho que criar conteúdo cada vez mais para que eu possa observar o que dá certo, o que não dá, desse jeito aqui funcionou melhor. Então é muito menos sobre o algoritmo, né? Esse ser que não existe, e muito mais sobre teste, sobre testar o que funciona com a sua comunidade, o que funciona para você, o que foi legal de fazer, e a gente vai ganhando esses dados, né? Essas métricas para que o nosso conteúdo possa continuar sendo cada vez mais relevante e continue relevante por bastante tempo, né? Não seja esse pico viral que depois acaba caindo no esquecimento. Não, total, porque aí você olhando os dados, você entende, estou me conectando com quem faz sentido ouvir minha mensagem? Então, olhar para os dados, sem sombra de dúvida, eu terminaria como o último passo essencial para que você faça essa roda girar perfeitamente. Só tenho a concordar com o seu ponto, Mari. E eu acho que tem algo curioso que vocês estão falando, que está justamente muito envolvido com o processo de inovação, que é testar, e testar rápido. Deu certo, vambora. Não deu, tchau para isso daqui. Mas agora eu queria trazer uma pergunta que talvez... eu olhando aqui de fora, talvez seja um ponto de discordância entre vocês duas. Vou causar intriga agora aqui, hein? Agora o bicho vai pegar. Que é o seguinte, Mari, você como criadora de conteúdo, evidentemente você vê como determinado tipo de conteúdo se replica muito rápido. Então, hoje você tem morango do amor. Uma cozinheira lá inventou morango do amor. No dia seguinte tem 40 mil cozinheiras fazendo morango do amor. O mesmo vídeo, a mesma receita, igual. Para você, isso deve ser terrível, né? Porque você tem que manter a máquina criativa o tempo todo. Pra Silvia, eu acho que é maravilhoso, porque você tem, em vez de ter um vídeo publicado no TikTok, você tem 1 milhão publicado com a mesma coisa. Como é que vocês veem esse processo quase industrial de replicação de conteúdo
por vários influenciadores. Vou começar por você, Mari, que eu acho que você é bastante afetada por isso, mas eu quero ver a Silvia falando também. Então, acho que eu não vou responder o que Já tu tem umas imaginava, Maris não. por aí, eu nunca vi nada parecido com você ainda, hein? Já tem? Você vai saber Então melhor eu já que eu. prometo que na sequência da resposta de vocês, eu vou trazer um vídeo da Mari e isso vai arrematar. Vamos lá. Não, eu ia dizer que uma coisa que eu gosto muito de falar é, eu não gosto que as pessoas pensem que não vale a pena fazer um conteúdo porque todo mundo já fez. Principalmente quando a gente fala de divulgação científica ou de educação nas redes sociais, eu acredito muito que talvez esteja alguém esperando a sua forma de explicar aquilo pra entender. Talvez quando eu fizer esse vídeo, a pessoa não vai entender. Quando você fizer o vídeo, a pessoa não vai entender. Quando você fizer o vídeo, ela vai dizer, ah, era isso. Então eu gosto da ideia de um grande volume de pessoas falando sobre aquele assunto, principalmente se for um conteúdo, um assunto que é relevante, né? Que é sobre saúde, que é sobre informação, que é sobre ciência. Então eu gosto da ideia de que cada vez mais pessoas falem cada uma da sua forma, mas eu também não gosto da pressão de que todo mundo tem que estar dentro de todas as trends em todos os momentos, pelo bem da nossa saúde mental e porque às vezes a gente quer se encaixar numa trend que nem faz sentido para o nosso tipo de conteúdo. Eu acho que é sobre uma análise estratégica de será que eu posso aproveitar isso para comunicar para minha galera. Por exemplo, eu pego um áudio que tá viral, ao invés de fazer uma transição de look, a minha transição é eu virando uma bactéria e eu colocando lá a bactéria aparecendo porque você não colocou a comida na geladeira. Então eu aproveitei daquela trend para passar uma informação de uma forma inesperada, a gente quebra uma expectativa e acaba também aproveitando desse momento em que tá todo mundo querendo falar sobre aquilo. Eu acho que a repetição, ela funciona muito, as pessoas gostam de ver várias vezes aquele mesmo É uma assunto. forma de validação do seu conteúdo. né? Exato. Quando Eu achei você que a Silvia ia me falar agora, não, eu gosto de um conteúdo Você publicado plantou, na Bruno. plataforma Imagina, e acabou. todo mundo fala o contrário. Falando o contrário. Você ia plantar discórdia, não conseguiu. Eu tenho que concordar com ela duplamente, porque eu acho que a repetição, as pessoas aprendem pela redundância, e para ela é uma validação da autenticidade dela sendo replicada. Ela sempre vai ser autêntica. Aliás, essa é a razão pelo qual inteligência artificial é ferramenta, mas nunca vai substituir o valor humano, porque esse nível de criatividade e inovação vai ser sempre uma Mari trazendo, né? Então, eu acho que tem esse aspecto. E o segundo aspecto, que também vou concordar com a Mari, então não teve aqui discordância, muita gente chega para mim e fala assim, legal, eu tenho que aproveitar as tendências, viralizar. Muita gente chega para mim, eu quero viralizar. Como é Use que eu esse áudio para faço? viralizar. Eu odeio esse tipo de conteúdo, as fórmulas mágicas, né, para viralizar. Porque nem tudo é para todo mundo. A não ser que você tenha exatamente um produto, um serviço que se conecte com aquilo, a minha recomendação é não pegue carona em todas as tendências. Porque você pode trazer um público, você pode crescer, conquistar os milhões que o ego adora, mas será que é quem vai comprar de você? Quem vai se conectar com a sua comunidade? Então faça sempre essa reflexão antes de pegar carona em tendência. Então, a gente concordou, viu, Bruno? Tenta de acho que novo. sim. Fracassei, né? nesse áudio, né? Tentou, não conseguiu. Vamos lá, a gente vai puxar então um vídeo da Mari, porque de fato ela traz, aí ela falou várias vezes, né? Ah, eu faço a mudança ali na trend, vai, aparece de bactéria. E ela parece fantasiada, depois me conta como é que é esse processo criativo das fantasias, tá? Essa coisa cênica mesmo, mas a gente tem um vídeo que eu quero passar pra vocês e que é de um assunto super sério. Bom, eu reuni vocês aqui hoje porque os dados de fechamento da humanidade não estão batendo muito bem. Esse negócio do cigarro já estava encaminhado, não estava? Propaganda proibida, fumar em lugar fechado proibido também. E pensar que teve uma época que a galera fumava até em avião, né? Mas daí aqui, ó, o que é esse tanto de jovem com pulmão podre? Vocês já viram as imagens? É um horror. O quê? Podre. Isso daí é vape. É o quê? É vape. Vape, pod, cigarro eletrônico, é vape. É um dispositivo que surgiu faz uns anos e virou uma febre, principalmente entre adolescentes e crianças. Desculpa, entre quem? Eles têm sabor de algodão doce, de bala de goma, um design colorido, pra atrair o público jovem mesmo, né? E acabou levando uns adultos junto. Um dispositivo tipo esse tem o equivalente nicotina a mais de 1000 cigarros. Não, isso aqui é pegadinha. É pegadinha, né? Onde é que tá a câmera? Onde é que tá? Pegadinha, adoro pegadinha. Não é pegadinha não, né?
quem defende fala que ele é menos tóxico que o cigarro, né? Mas o que os estudos têm mostrado é que os níveis de nicotina encontrados em quem usa cigarro eletrônico são até 6 vezes maior do que quem fuma 20 cigarros por dia. Então eles criaram um negócio pior do que o cigarro, só que com gosto de uva. E esse daí é blueberry, na verdade. Cala a boca. E pensar que eu troquei o dinossauro por ele sem nem pensar 2 vezes. Será que a gente conta que a galera lá embaixo tá promovendo o bet em nome dele? Ou melhor não, melhor não, melhor não. Muito bom, gente, muito bom. Muito bom, muito bom. E assim, é isso, né? Traz o bom humor e traz a informação. Nessa questão das fantasias, dos personagens, como é que você pensa em fazer expansão disso? Enfim, e por que a fantasia? Eu tenho essa dúvida aí, desde o começo, por que a fantasia? Eu acho que é o lado lúdico, né? Eu acho que a plataforma ela é entretenimento, as pessoas estão ali pra passar um tempo ali pra desconectar mesmo, né? Pra assistir uma coisa engraçada, uma coisa leve. E eu consigo fazer vários personagens, né? Não aparece sempre eu ali com a mesma cara. E, bom, eu faço as fantasias, eu faço elas, na verdade aí nas asas não, né, mas tem fantasia de neurônio, tem fantasia de maçã, de limão, e eu Tem de faço morango já? elas. Tem a do De morango morango do amor não, também? não Então, fiz ó, ainda. já Vou vai ter ser a que fazer. próxima. Estamos esperando, né? E sou eu que faço mesmo, assim. A minha assessoria enlouquece porque eu faço tudo sozinha. Eu sou uma empresa de uma pessoa só. Na verdade, meu noivo trabalha junto comigo. Mas eu que faço a pesquisa científica, o roteiro criativo, a fantasia dos personagens, a cenografia quando precisa. Eu que gravo, eu que edito, eu que atuo nos vídeos. E daí eu sou muito ciumenta, eu gosto muito de todos os processos, mas o meu processo preferido é a confecção das fantasias. E eu acho que foi por isso que o Bobbie Goods não me pegou. Porque eu já tenho o meu momento de desconexão, sabe? Que as pessoas, eu vou me desconectar pra pintar o livrinho. Eu não, gente, meu momento de desconexão é quando eu vou fazer fantasia de neurônio. Aí eu corto tudo bonitinho, colo com cola quente. Ô, Mari, eu posso fazer pergunta Claro, também? claro. E você faz uma cadência pra isso? Por exemplo, hoje eu vou só fazer fantasia de tudo que eu vou fazer na semana. Ou você faz um processo de início ao fim de um vídeo? Como? Eu tenho o dia de roteiro, que é o dia que eu posso passar o dia inteiro de pijama e sem maquiagem. Que é o dia que eu me permito ficar escrevendo roteiro relaxada, assim, pra não precisar ficar arrumada, nem me preocupar com isso. Mas, na verdade, as fantasias, geralmente eu preciso fazer na hora de gravar o vídeo, até porque pra publicidade, por exemplo, a publicidade é tudo pra ontem, né? Sabemos muito bem. Então, a aprovação do roteiro, ela chega no dia seguinte eu tenho que gravar aquele vídeo. Então, eu não posso fazer a fantasia antes da aprovação. Então, acaba sendo meio na hora, assim. Então, geralmente eu faço a fantasia e já gravo ela na sequência. Mas às vezes eu aproveito um mesmo dia pra fazer vários vídeos, porque daí eu aproveito a luz já montada, o cenário montado. Mas é realmente um trabalho, assim, de bastante agilidade, assim. Eu não consigo fazer com muita antecedência, até porque tem o timing dos conteúdos também, né? Quando chega algum assunto que eu preciso falar sobre aquele assunto naquele momento, eu tenho que fazer aquela fantasia hoje. E eu sou uma pessoa ansiosa, então a minha terapeuta diria, não precisava ser hoje, né? Mas eu quero fazer hoje porque eu quero falar sobre esse assunto enquanto ele ainda tá bombando. Daí, claro, tem o tempo de pesquisa, né, pra eu não colocar qualquer coisa dentro da internet, então eu já perco um pouquinho do timing ali. Então a fantasia eu realmente tento fazer no dia que eu gravo, já coloco ela no corpo e já faço ali, já entro no É personagem. impressionante, porque é muito trabalho pra fazer um vídeo desse. Eu tenho a dimensão disso. Às vezes tem uns improvisos, né? Deus, por exemplo, ele é só uma barba com lençol. Então, esse aí foi, o que eu faço aqui? Deus, tá pronto. Mas tem outros que é muito detalhado e demora muito. Para ter uma noção, assim, desse trabalho tempo, por exemplo, do início da produção de roteiro, você chega a gastar até quanto tempo? Até concluir mesmo. A criar, roteirizar, fazer fantasia, gravar, editar para publicação. Depende. Se for um assunto que eu já estudei e eu já tenho, por exemplo, o conhecimento e as referências e eu vou só criar a ideia criativa e executar ele, de 1 a 2 dias. Mas quando é um assunto novo, porque o que eu costumo dizer eu não sou especialista nos assuntos que eu abordo, né? Eu sou formada em biologia, então eu tenho uma facilidade em ler a literatura científica, em compreender os artigos, mas eu sempre peço ajuda de especialistas para fazer esses roteiros. Então, quando eu preciso entender um assunto do zero, e eu vou procurar um especialista, conversar com ele vai me mandar materiais, eu vou estudar, depois de estudar eu vou resumir aquele conteúdo, aí eu vou assistir vídeos, por exemplo, tem vezes que eu assisto
3 vídeos de 50 minutos pra fazer um vídeo de 1 minuto e meio. Então ali já foram 3 horas. Então às vezes demora de 1, 2 semanas quando o assunto é novo, assim. Gente, eu tô achando o máximo trazer isso aqui de forma, né? Concreta. Vocês estão vindo, né? Vocês estão assistindo, sabe? Assim, é feito, ela falou desde o comecinho, não caiu do céu a criatividade, o vídeo não virou ali 1 minuto e meio de algo super legal e super bem feito, Não, é porque, muito ai, difícil. gastei 1 minuto e meio pra fazer. Não, Não, gente. não, jamais. Não, definitivamente não. E falando, esse trabalho de confeccionar fantasia, roteiro, é um trabalho bem humano, né? E eu acho que um tema aqui da Rio Innovation é a gente tentar encontrar onde está a intersecção entre humanidade, futuro, inteligência artificial. A gente está num momento bastante complexo, né? E a gente assistiu aqui na Rio Innovation, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, mas a palestra da Amy Webb, a futurista, foi fantástica. E ela, na palestra, ela traçou uma espécie de histórico dos influenciadores ao longo, desde 1800 e bolinha. E é muito bacana. E ela usou, foi muito curioso, né, Rosé? Ela falou da Virgínia como um exemplo do momento atual dos influenciadores, mas ela, obviamente, que é o trabalho dela, ela projetou para o futuro. E ela falou, assim, o cenário que ela pintou é já a gente não estar nem falando mais de influenciadores humanos, influenciadores IAs que conversam, não com o público humano também, com outras IAs que vão, de certa forma, convencer as pessoas a comprar, enfim, consumir um conteúdo. Essa entrada de IA para vocês, para você, é algo que, evidentemente, preocupa até por esse futuro de que se a gente tiver multi-agent systems, né, foi a palavra que ela usou, a expressão, é algo que preocupa, assim, você concorrer com influenciadores de IA? E, Silvia, como é que também você vê essa tecnologia também começando a gerar conteúdo em plataformas como o TikTok? Mari, você quer ir primeiro? Pode ser. Eu sou meio negacionista nesse ponto. Eu não consigo imaginar a rede social virar, na verdade, agentes que não são humanos. Eu acho que pessoas se conectam com pessoas, como a gente falou, né? Eu acho que o olhar humano, ele é insubstituível, e eu acho que talvez possa acontecer, inclusive, o contrário, né? Um movimento de contracultura, onde a gente vai valorizar muito as páginas que são feitas por pessoas, e tem a pesquisa humana e a conexão humana, e quando tem... todo mundo está desconfiando de tudo, porque a gente pode colocar qualquer coisa na internet, pode ser um vídeo criado por IA, trazendo desinformação. As páginas que são de fato confiáveis e que a gente vai conseguir provar que são confiáveis vão se destacar nesse meio. Então eu não fico assustada com eu perder o meu espaço, eu fico obviamente assustada com a desinformação que pode chegar nas pessoas através desses vídeos, né? A gente já tá vendo, né, vários vídeos. Todo mundo aqui caiu no vídeo do canguru segurando a passagem para entrar no avião. Eu acreditei nesse vídeo, então eu fico assustada pelas pessoas mais velhas, fico assustada pela gente, mas eu acho também que tudo isso é muito novo e a gente vai aprender a lidar com isso, vai aprender a identificar. Eu acho que as plataformas vão se atualizar e acho que é isso. Eu acho que no fim das contas vai ser positivo e a gente vai acabar destacando ainda mais os conteúdos que têm verdade humana, que são confiáveis, que têm conexão e que são pessoas reais. Quer dizer, um lençol na cabeça vestido de Deus é melhor do que um vídeo ultra realista Com gerado certeza. por E a IA generativa, né? Eu não tenho dúvidas. Olha, no TikTok, a gente vem evoluindo sempre, constantemente, a plataforma para trazer ferramentas para melhorar a vida do criador de conteúdo. Então, a gente tem plataformas que otimizam, que é uma IA que otimiza sua criação de anúncios, plataformas que otimizam sua criação de conteúdo, te ajudam desde o roteiro até o momento que você vai resolver quantos vídeos que eu vou fazer desse único criativo. Mas o que eu sempre falo, não se distraiam, o futuro do marketing ele é pessoal. O que trouxe o TikTok para o cerne da conversa foi justamente o critério autenticidade. A gente vinha cansado de ver em plataformas pessoas trazendo aquele aspecto de vida perfeita, mundo perfeito. A gente fala, opa, ninguém sofre, ninguém tem uma parede que precisa pintar, uma unha para fazer, onde está isso? E o TikTok ele chegou nesse momento trazendo para as pessoas um lado mais humano. Tanto que a gente tem dados na plataforma que provam isso. A gente tem dados, por exemplo, uma pesquisa que a gente fez com usuários que falam que 79% das pessoas que estão no TikTok esperam que as marcas se comportem como pessoas reais, tragam o seu lado mais humano para dentro da plataforma. Então, é isso que continua conectando, pessoas se conectam com pessoas, e é isso que faz o TikTok ser o que é o TikTok hoje. Então, o ferramental ajuda a gente a resolver a dor, mas a autenticidade ela é necessária para que o seu conteúdo atinja
né, patamares de crescimento, de visibilidade, como o Então caso você da tá me Mari. falando que uma IA nunca será autêntica como um humano, assim. Eu sou de humanas, né? 2 vezes. Então, eu acho que sim. Eu sou muito dessa crença. E eu vi a Amy Webb, não aqui, eu perdi aqui, mas eu a vi no South by South, maravilhosa. Eu ia dizer que a IA, ela é uma ferramenta interessante, a gente acaba até esquecendo, mas até as legendas dos vídeos hoje em dia são feitas por IA, na verdade, né? Então essa é uma ferramenta que ajuda muito o criador. Mas tem algumas coisas que realmente são insubstituíveis. Eu percebo muito na criação de conteúdo pro TikTok, o quanto o conteúdo gravado em selfie com o meu celular de qualquer jeito viraliza muito mais do que as sketches feitas com fantasias super elaboradas, porque realmente é um comportamento da plataforma de eu quero me conectar com essa pessoa que tem a mesma realidade que eu, que tá gravando no celular enquanto tá se maquiando, enquanto tá saindo pro trabalho. Pra mim é muito claro isso, assim. Inclusive, teve uma época da minha vida que eu fazia as sketches para as outras redes sociais e no TikTok eu trazia o mesmo roteiro, só que gravado em formato de selfie, falando pra galera como se fossem meus amigos. E daí a galera começou a pedir esse vídeo nas outras redes também, então hoje em dia eu tenho um balanço ali. Um pouco eu falo direto pra câmera, outro pouco eu faço as sketches, mas pra mim é muito real, assim, essa conexão do quanto as pessoas gostam de ser como se fosse uma call com uma amiga, né? A gente vê agora até comercial na TV desse formato, né? Trazendo esse aspecto mais de caseiro, vida real. Será que também não vai chegar uma hora que gera um esgotamento disso? Pensando em marketing mesmo e jogando para frente. Acho que ainda estou com a palestra do futuro ali na cabeça. Será que também não chega mais para frente e gera um esgotamento disso? Porque eu vou te falar, eu vou falar por mim mesma. Eu já tenho sentido um cansaço de ver tanta historinha contada. Sabe, assim, para comercial, por exemplo. Então, tudo virou, né? Storytelling, tudo virou e tudo virou. E aí, gente, virou repetição de novo. Isso, como é que vocês imaginam que vai impactar, por exemplo, num TikTok? Olha, eu vejo que eu tô no TikTok há 4 anos e tô como usuária até 1 ano a mais, porque eu entrei antes para depois, né, falar, agora eu vou trabalhar nisso. E eu já vi esse conteúdo mudar algumas vezes. Então, o aspecto autenticidade, vida real, ele existe na plataforma desde sempre, mas como você vai fazer isso já mudou algumas vezes desde que a plataforma, né, começou, chegou nas nossas vidas lá atrás. Então, o aspecto manter isso aqui como se fosse, né, amigo real, como se você fosse próximo a mim, é algo que faz a plataforma conectar pessoas à comunidade. Agora, o como ele vai se mudar, ele vai se moldar, e é essa a beleza da coisa, porque quem gravava conteúdo lá atrás de uma forma, hoje em dia já mudou. Não sei se você passou por esse processo, mas a gente vê acontecendo com vários criadores de conteúdo que foram nativos lá atrás da plataforma, pioneiros. Vou te dar um exemplo, a Malu Borges, quando ela começou lá atrás, ela fazia muito aquele formato Arrume-se Comigo. Hoje ela já faz vídeos sem necessariamente ter a voz, para se conectar ali muito mais com um público amplo, além do Brasil, né, que não só fala português. Vídeos vlog, mostrando a vida dela por trás, já se posicionou como criadora empreendedora. Então, as pessoas vão se moldando e os criadores de conteúdo também entendem isso, né? Os que estão conectados ali com a sua comunidade, eles entendem a necessidade de ajustar o seu tom de voz. E eu acho também que a autenticidade, ela transparece, né? Eu acho que por mais que a pessoa tente fazer... Porque acontece isso, né? Eu vou fazer fake um conteúdo real. Eu vou fingir que esse conteúdo é real, mas na verdade ele foi muito bem pensado pra estar ali. E eu acho que transparece, sabe? Eu acho que quando uma pessoa ela é muito autêntica e a realidade dela que tá ali, isso é visível. Tanto que tem muitas pessoas tentando fazer essa realidade fake e não dá certo. E uma pessoa que é completamente autêntica, do jeito dela, com o sotaque dela, com o jeito dela de falar, é essa pessoa que vai pra frente, assim. Vou fazer um paralelo aqui, que às vezes me lembram as coisas. Isso me lembrou uma vez eu fazendo uma viagem pelo interior de Minas, e aí tinha uma cidade que aí tinha assim, era um rocambole lá, e fazia assim, o autêntico, aí era a propaganda de um deles, aí o original, aí na outra esquina, o verdadeiro, aí no outro, o pioneiro. Aí, gente, mas qual será que é o rocambole autêntico, verdadeiro? Gente, enfim, mas sabe que no final das contas, o autêntico a gente descobria pelo tamanho da fila na loja. Eu acho que assim, eu tracei um paralelo bem fora da rede social, mas eu acho que é mais ou menos o que você está falando, assim, o autêntico mesmo é diferente, né? E é por isso que não existe fórmula, é por isso que não adianta dizer pra pessoa, não, bota a câmera assim e daí esteja fazendo alguma coisa, porque isso vai chamar a atenção. Não, se não for coerente, se a pessoa que tá sendo mostrada ali não for quem você é muito difícil, a gente não consegue sustentar um personagem por muito tempo. E muita gente se frustra, tá? Porque muita gente chega pra mim querendo a fórmula mágica e eu falo, a fórmula mágica é você encontrar o seu tom de voz com a sua autenticidade. Aí a pessoa fala, tá, e aí?
Como é que eu começo isso, né? E olha que eu ia pedir a fórmula aqui, porque eu já ia criar aqui a minha conta. Não, mas falando sério, o que vocês observam como tendências no universo de vocês? E eu não estou falando exatamente de um conteúdo específico, né? Mas o que pode estar bombando daqui, sei lá, 1 ano, 6 meses, que é muito tempo nesse período de rede social. O que vocês enxergam como as próximas tendências no TikTok ou nas redes sociais? E eu acho que eu acho que vocês conseguem observar a mesma questão de ângulos diferentes, né? Então vou começar com a Mari aqui. Eu torço muito para que o conteúdo informativo esteja cada vez mais presente nas redes sociais, porque o que a gente tem observado é que essa geração agora, ela faz buscas no TikTok, né? Os jovens, não só os jovens, né? Hoje em dia todo mundo, quem nunca procurou uma receita no TikTok, ou vai viajar e quer encontrar um lugar, procura no TikTok. Então a barra de busca do TikTok, ela é o novo Google. Então, se as pessoas estão usando o TikTok para fazer uma pesquisa sobre ciência, por exemplo, eu quero que elas encontrem não só o conteúdo desinformativo, não só o conteúdo de experiência pessoal, não só o conteúdo de comigo funcionou, mas também o conteúdo de especialista, de experts, de pessoas que têm conhecimento e que estão dispostos a colocar isso nas redes sociais. Eu sou uma grande entusiasta de que todo mundo que tem algo a ensinar esteja lá ensinando da sua forma, né, que esteja ensinando o que aprendeu na faculdade, o que estudou no seu mestrado, no seu doutorado, na sua pesquisa, para que a gente consiga ter cada vez conteúdos mais ricos e para que as pessoas que estejam fazendo buscas encontrem isso lá. Então, eu não sei se é uma tendência, mas eu torço muito para que sim. A gente também, né, Rosé? A gente- volta do Nossa. jornalismo, comeback. E não só Olha das ciências aí. biológicas, mas das ciências humanas. Eu quero que todo mundo esteja lá colocando conteúdo de informação. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é de uma nutricionista maravilhosa, chama Juliana Meirelles, que ela fala: eu torço muito por menos influencers que pensam ser experts e mais experts dispostos a influenciar. Eu não acho que todo mundo vai ter que virar TikToker, não acho que todo mundo vai ter que fazer dancinha, já tá mais do que provado que não precisa fazer, que cada um pode falar da sua forma, mas quem tem vontade, quem tá disposto, só não fez ainda porque acha que já tem gente demais fazendo, não cai nessa não, tá? Tem um monte de gente esperando você fazer o seu vídeo e explicar do seu jeito pra entender. Nossa, é sobre isso e é fantástico. Eu vou pegar o gancho que eu falei lá no início. Por isso, no TikTok, a gente fala sobre a potência do criador. Não é sobre influenciar, é sobre você criar e como você se conecta através disso. E o TikTok, ele tem sido essa plataforma que é importante dizer aqui, eu não falei no início, que eu sempre gosto de falar, não é uma rede social. O TikTok é uma plataforma de entretenimento e que ele inaugura uma maneira nova da gente navegar, aprender, se educar, entrar em contato com coisas que a gente nem sabia que existia. Por exemplo, a Mari deu uma aula aqui pra gente agora no vídeo dela, só um, né? E se a gente parar ali pra ver ela 5 minutinhos, a gente aprende uma série de coisas novas, práticas para a nossa vida. Então, realmente, o TikTok inaugura uma forma nova da gente consumir entretenimento, aprendendo, sendo informado, educado. E agora, mais recentemente, a gente lançou o TikTok Shop também, inclusive agora trazendo essa experiência para compra, que é uma das tendências macro que a gente vê no futuro, chegando, né? A compra pelo entretenimento. E o TikTok, ele traz agora essa experiência completa, desde o momento que você descobre até a conversão ali de um produto, serviço, ou simplesmente um aprendizado, como é o produto da Mari. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Porque acabou de chegar. Então, assim, como é que tem sido o desenvolvimento disso já a partir desse momento? Chegou. E agora? Como é que está sendo essa aceitação? Eu sei que você tem aí todos os milhões de números. Gente, eu quero a memória dela, né? Ela tem 1 bilhão de números na cabeça. Em termos de números mesmo, como é que isso vem vindo? E pensando esse marketing para frente. Você vê que eu estou o tempo inteiro trazendo a questão do marketing aqui. Porque é isso, é uma grande plataforma de venda, né? E se esse modelo vai precisar dos influenciadores que já estão na plataforma, ou isso vai abrir espaço para um novo mercado mesmo? Sim, o TikTok inaugura não só uma maneira de comprar, mas um ecossistema completo. Não é? Porque quando a gente olha para a plataforma hoje, a gente tem uma forma de aprender e a gente tem uma forma de comprar tudo num único lugar. Ou comprar porque você aprendeu também. E por isso que a gente fala que é um ecossistema. E nesse ecossistema, ele é um modelo que é democrático para todo mundo, porque você, como marca, e eu falo para pequenas e médias empresas, então para um empreendedor que muitas vezes precisa de uma solução sem fricção, que num lugar você resolve tudo, o TikTok ele é a solução hoje para esse pequeno e médio empreendedor. Então, é uma ferramenta que oferece isso. E você pode se conectar diretamente com o seu criador de conteúdo, seja a Mari, seja um micro criador de conteúdo, que pode falar da sua marca
E ele também não ganha só voz, mas ele pode ganhar também, se beneficiar desse processo. Então, ela traz esse formato democrático de você se conectar com a sua marca, mas também de você se beneficiar disso pela sua comunidade e conexão com aquele assunto, com aquele serviço que está sendo divulgado. Romani, para a última rodada de perguntas, Nossa, já que tem resposta. uma viu? curiosidade aqui que acho que a Mari levantou a bola, mas a pergunta é para a Silvia. E aproveitando que você sabe todos os números de cabeça, o que você já pode dizer pra gente, em termos de Brasil, dessa tendência do TikTok se tornar uma ferramenta de busca? A gente já tem número brasileiro disso? Olha, se você começar a pesquisar sobre isso, eu não tô com nenhum número na minha cabeça, mas tem vários dados, tendências de mercado que já mostram isso, que o TikTok virou a plataforma de busca número 1 para muita gente, para muitas gerações. Eu não vou falar porque eu não quero cometer o erro de falar um dado incorreto aqui. Mas a gente sabe, por exemplo, que, como eu falei, 53% das pessoas descobrem algo novo do TikTok e elas buscam 2,4 vezes mais esse mesmo conteúdo para continuar aprendendo sobre aquilo dentro da plataforma. Então, a gente sabe que há um comportamento de olhar para isso como lugar onde eu vou descobrir, onde eu vou aprender, onde eu vou intensificar o meu conhecimento acerca de um produto ou serviço. Eu acho muito legal que quando a gente tá dentro de um conteúdo no TikTok, a gente abre os comentários, já tem a busca sugerida ali pra gente continuar vendo mais sobre aquele assunto. Então, se, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre musculação e o quanto a hipertrofia é boa pra saúde, provavelmente quando você abrir ali vai ter whey protein funciona, eu devo tomar creatina, né? Vai ter alguma coisa assim ali relacionada àquele assunto para que você continue aprendendo sobre aquilo ali na plataforma, né? E só para encerrar, que o nosso tempo já está acabando mesmo. Que rápido, gente. Muito rapidinho, né? Voou. Eu queria saber, e aí eu vou passar para as considerações finais também de vocês, quero que vocês deixem uma mensagem, mas só uma curiosidade a mais contigo. Você pensa em mudar em algum momento, não é nem mudar, mas avançar para outro tipo de plataforma, outro tipo de conteúdo, sei lá, a Mari no palco de um teatro, fazendo campanhas em teatro ao ar livre. Eu tô falando assim, tá? Me veio na cabeça isso agora. Mas você pensa também em levar esse teu conteúdo para alguma outra dimensão? Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Eu sou muito apaixonada por esse formato de resumir de uma forma rápida, simples e bem-humorada um conteúdo complexo. Então eu me imagino fazendo isso por bastante tempo. Eu sei que vários criadores de conteúdo falam o contrário, né? Eu não vejo a hora de me aposentar, não vejo a hora de parar de criar, não vejo a hora de descansar, porque é muito... E eu falo, não, gente, eu adoro. Ou então as pessoas falam assim, eu não gosto de fazer publicidade, acho chato. E eu adoro fazer publicidade, eu adoro receber a ideia da marca e a marca dizer pra mim, faz do seu jeito aí, como é que você falaria sobre isso? Eu amo, sou apaixonada por esse processo, me divirto fazendo, que eu acho que é a coisa mais importante. Mas eu tenho bastante vontade de estar em algum lugar onde eu consiga falar um pouco mais sobre a Mari fora do personagem. Eu tenho muita vontade de repente, ter um canal no YouTube com vídeos mais longos, com um lado B da Mari, né, que as pessoas... A Silvia balançando a cabeça ali, Eu já vou seguir ó. ela amanhã. Porque assim, eu tenho muita curiosidade, quanto tempo ela leva pra fazer as fantasias, todo o processo criativo. Eu já tenho uma seguidora. Eu tenho muita vontade disso, assim, de mostrar, porque eu acho que as pessoas conhecem muito pouco sobre mim, e quando eu mostro um pouquinho mais da minha vida, elas ficam, caraca, que interessante, e isso, de novo, conecta mais ainda a comunidade comigo, porque as pessoas se conectam com pessoas, como é que eu posso explicar? Eu sou uma pessoa muito plural, né, eu era DJ, daí eu sou atriz, eu sou influencer, e tem várias pessoas que estão nessa vida de ser várias coisas, porque hoje em dia todo mundo é meio um pouco de tudo, e elas ficam, caraca, como é bom me identificar com alguém que também é assim, e eu tinha que mostrar mais esse lado também para as pessoas, sabe? Eu tinha que mostrar mais que eu também tenho minhas dúvidas, eu também às vezes me sinto perdida, eu também tenho bloqueio criativo, eu também tenho dias que eu fico sentada no chão da minha casa e não vem ideia nenhuma, e isso as pessoas não veem, né? Elas veem só aquele outro lado, então eu tenho muita vontade de mostrar um pouquinho mais. Assim. Dentre as palestras aqui que a gente assistiu, uma das que eu assisti era sobre carreira beta, e ela tão novinha, assim, ela já tem a carreira beta ali, já tenho 35 de... ainda, não sou tão nova assim, deu pra viver bastante. Ontem um dos painéis que era sobre carreira beta, assim, justamente as mudanças, quantas carreiras você vai ter ao longo da sua vida, né? Ela já vem com várias carreiras aí, a gente já tá vendo que virão outras no caminho. Mas queria as mensagens aí de considerações finais, reflexivas de vocês. Bom, primeiro foi uma honra estar aqui aprendendo com a Mari, porque realmente eu sou fã do conteúdo dela, então obrigada pelo convite por estar aqui. E
eu acho que resumindo o que a gente falou aqui sobre criatividade, é isso, é encontrar o que funciona para o seu nicho, para o seu tom de voz, para quem quer começar. A inovação muitas vezes não vai vir da coisa mais complexa, muita gente fica no hiato criativo porque acha que para inovar precisa, nossa, eu preciso ser o número 1 em alguma coisa. E às vezes só de você olhar, né, criar o morango do amor, né, se aproveitar ali dos 50, já que foi a brincadeira do início, 50% do aspecto emocional que a gente tem ali da maçã do amor, e só mudar ali a receita, muda a frutinha, que talvez vai ser a diferença que você precisa para o seu negócio. Gente, contar um bastidor da história do morango do amor. Posso, Bruno? Pode. Ele pautou o John Maeda, gente. Vocês não têm ideia. Ele foi fazer a palestra aqui, o Maeda, que é cozinheiro e cientista, enfim. E aí ele vai lá dar uma aula de IA, o Maeda, e aí ele abriu com o morango do amor. Eis que depois a gente descobre que foi o Bruno Romani quem apresentou o morango do amor para o Maeda. Eu acho que o tema da Rio Innovation Week está sendo inovação e morango do Morango do amor. Se repetiu em todas as palestras. Todo mundo Eu dei uma falou de entrevista morango do semana amor. passada sobre o morango do amor também, só para adicionar aí uma pimenta no morango. E as suas Eu acho que fica aí a minha torcida por cada vez mais conteúdo informativo nas redes sociais, né? Que a gente consiga cada vez mais tirar a ciência de dentro da academia, daquele castelo inalcançável dos cientistas que só falam em inglês e palavras difíceis, né? Não, a ciência ela tá lá e eu tô aqui. Que a ciência, que as pessoas entendam que a ciência está no nosso dia a dia, que a ciência é nossa amiga, né? Que a ciência pode nos ajudar muito, muito ainda. E é isso, pela popularização do conhecimento. Essa é a minha torcida. Bruno Romani, obrigada de novo, meu querido. Rosane, eu que agradeço e vamos ter mais. Sempre a gente tem mais, né? Vamos Sempre tem voltar mais. sempre. Então, obrigado de novo por me receber aqui. Mari Obrigada. Krieger, muito, muito obrigada. Assim. Nossa, eu estou muito encantada aqui com a conversa com vocês duas, viu? Mari e Silvia, muito obrigada a vocês duas. Também, gente que aprendizado, eu gostei muito também. Amei É. também. Bate-papo rico e, de fato, olha só, nossa, maravilhoso, sem comentários. Gente, espero vocês na próxima semana com mais um 2 Pontos, toda quarta-feira, conteúdo novo, sempre com 2 convidados e também 2 jornalistas aqui do Estadão. E os convidados que eu sempre digo, não precisam necessariamente ter pontos de vista diferentes, antagônicos, podem ser complementares, porque o que a gente quer mesmo é ajudar você a ter o próprio ponto de vista em cada um dos temas. E até quando um dos entrevistadores aqui tenta fazer confusão, você viu, não deu certo. E aí Estamos elas no mesmo engataram time. ali na resposta. Também se tivesse intriga, ia ser outro debate bom, ia dar certo do mesmo jeito. Curtiu, gostou? Seu like é super importante pra gente. Compartilha, chama mais gente pra conhecer o nosso conteúdo. Até mais.